caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. 16 diz: prostrou-se, aliás, vamos no 15 de novo. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? 19. Então ele lhe disse: levanta-te e vá, pois a sua fé o salvou. O texto que lemos, ele revela muitas coisas para nós. Eu queria com você hoje falar sobre alguns desses pontos. A primeira coisa que a gente observa no texto é que Jesus está indo para Jerusalém. Se você for olhar o contexto, você vai perceber que Jesus está indo para a cruz. O caminho que Jesus está trilhando é um caminho que estava levando Jesus para a cruz. Portanto, nós podemos com segurança dizer que a jornada de Jesus, que o caminho que Jesus estava fazendo exatamente nesse momento, era ir à cruz. Ele morreria a morte de cruz, ele estava caminhando para lá. No meio desse caminho, no meio dessa jornada, acontece o que estamos lendo. Existia um grupo de pessoas leprosas. Essas pessoas que estavam leprosas, elas decidiram clamar a Jesus. Agora, observe uma coisa: entre os 10 leprosos, tínhamos judeus e samaritanos. Nós sabemos que a relação entre esses povos não era uma relação saudável. Nós sabemos que eles não falavam entre si, que a situação era muito conturbada. Mas redobre a sua atenção e preste muita atenção nisso. A dor que estes homens tinham, a lepra fez com que eles se unissem. A dor destes 10 homens era uma dor incomum. Todos eles eram leprosos. Todos eles sentiam dores muito parecidas uns com os outros. Portanto, de repente, a diferença cultural que havia entre os povos foi reduzida a nada pela dor que acabou unindo esses povos. A verdade é que a dor pode unir, mas a dor necessariamente não transforma. Se você prestar atenção, você vai perceber que de repente a dor começa a ser ponto de conexão entre pessoas. Veja só, pessoas quando começam a reclamar, geralmente a reclamação é o que une um determinado grupo. Do mesmo jeito que um grupo, quando começa a agradecer, é a gratidão que acaba atraindo e unindo este mesmo grupo. Quando pessoas estão sonhando com um futuro, não cabe ali alguém reclamando de um tempo passado, porque a realidade que se vive une as pessoas. A realidade que se desfruta une gente, seja a realidade boa ou não tão boa assim. A destes homens era uma realidade ruim, eles estavam doentes, leprosos. A dor destes rapazes fez com que os povos se unissem. A diferença cultural foi ignorada. De repente eles estão juntos. De repente eles estão unidos pela dor, mas não transformados por ela. Veja só, eles estão observando que Jesus está passando por um caminho. A atitude destes homens foi uma: eles decidiram clamar a Jesus. Quem está comigo, diga amém. Eles decidiram clamar a Jesus. Quando eles decidem clamar a Jesus, eu quero que você leia comigo 17, 12 e 13. Vamos lá. Lucas 17, 12 e 13.
O texto diz: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a eles, mas ficaram a uma certa distância. O clamor era certo, mas a distância era errada. Eles viram Jesus, mas não se aproximaram de Jesus. Preste nisso. Eles olharam para Jesus, mas não se aproximaram de Jesus. O clamor estava correto. Eles clamaram dizendo: Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas esse clamor foi feito a uma distância. Sabe por quê? Porque a realidade que eles viviam os colocava em um lugar de distanciamento das pessoas. A realidade que esses homens viviam, a doença que eles tinham, os distanciava das pessoas. Meu lindo, estou pregando essa mensagem e dizendo que todo distanciamento não será mais uma realidade na sua vida, no nome de Jesus Cristo. A dor, a doença, as realidades te levam para um lugar de isolamento, de distanciamento. Você se desconecta, você se despluga. De repente você olha e você está caminhando sozinho. De repente Jesus está perto de você, mas você se acostumou tanto a viver só, que nem de Jesus nós temos coragem de nos aproximar. O que eu estou pregando hoje é: todo distanciamento cairá por terra. Nós voltaremos a nos aproximar e nos relacionar com pessoas. Tem alguém aqui comigo para receber essa palavra em nome de Jesus? A distância, olha só, também existia entre os judeus e os samaritanos, mas a distância foi zerada pela dor que os uniu. Alguém comigo ou não? A dor não vai apenas nos unir, meu lindo. Jesus Cristo vai nos transformar. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Não apenas se permita viver uma vida de aproximação em razão de uma dor em comum, porque a dor em comum por si só não tem poder de transformar. Mas se você encontrar Jesus no meio do caminho, eu vou falar de novo, mas se você encontrar Jesus no meio do caminho, tudo muda. Tudo muda, tudo se transforma, tudo se faz novo. Eles clamaram a Jesus. Agora olha o que diz o versículo 14. Lucas 17:14 diz assim o texto, olha só: ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Volta no 13. Eles gritaram dizendo: Jesus, tem piedade, tem misericórdia de nós, sim ou não? Jesus respondeu o que? 14. Ao vê-los, Jesus disse: vá e mostre-se aos sacerdotes. Era normal, necessário, que o sacerdote atestasse a cura de quem quer que fosse. Quando Jesus disse: vá e mostre-se aos sacerdotes, eles ainda estavam leprosos. Eles ainda estavam leprosos. Mas a ordem de Jesus foi: vá até aos sacerdotes. Quem está comigo? A cura aconteceu no meio do caminho. Pega na mão de alguém se você pode. Fala: você entendeu por que você não pode parar? A cura aconteceu no meio do caminho. Estou pregando para alguém aqui nessa noite ou não? Meu lindo, você não pode parar, porque Jesus já liberou uma palavra de cura para você. Pode ser que essa cura não tenha se revelado de forma imediata, pode ser que você não tenha percebido ela de forma pronta, imediata, mas meu lindo, existe um caminho de cura. Você não pode parar. É tempo de você apertar os passos, ficar firme, porque existe algo glorioso no meio desta jornada. Eu queria alguém para aplaudir a Jesus aqui por isso.
Olha para alguém e diga assim: o milagre está no caminho da obediência. Eles clamaram por cura, porque estavam doentes. Jesus disse: vá até o sacerdote e se mostre a eles. Se eles chegassem leprosos perto dos sacerdotes, aquilo seria completamente proibido. Só que quando eles chegaram diante do sacerdote, a lepra não estava mais neles. Eu queria uns 2 crentes pentecostais aqui comigo hoje. Meu lindo, quando eles chegaram diante do sacerdote, não existia mais lepra no corpo daqueles rapazes. Sabe o que é isso? Cada passo que você dá para perto daquilo que Deus te direcionou é um passo que te leva para perto do cumprimento da promessa de Deus. Cada passo que você trilha, cada obediência sua, é você se aproximando dos melhores dias da sua vida. Aplauda Jesus com muita alegria no seu coração. Aleluia. Olha o que o texto diz, versículos 15 e 16. Um deles, quando viu que estava curado, vamos lá. Um deles, quando viu que estava curado, louvando a Deus baixinho. Então pronto, está explicado porque a gente fala alto aqui, ó. Louvando a Deus em alta. 16. Prostrou-se aos pés de... Volta no versículo 12. 10 leprosos dirigiram-se a Jesus, mas ficaram a uma certa. Vamos para o 16. Prostrou-se aos pés. Aleluia. Já não havia mais distância entre o leproso e Jesus. Eu queria você só para acreditar nisso aqui. A distância diminuiu. Aquele rapaz que começou a clamar a Jesus de longe, agora está prostrado aos pés de Jesus, rendido diante dele. Alguém comigo para acreditar nisso aqui, meu lindo? Sabe o que é isso? É Jesus te trazendo para perto. Você começou clamando do jeito certo, mas no lugar errado. Agora é tempo de agradecer no lugar certo, do jeito certo, com a pessoa certa. Tem algum crente feliz aqui para celebrar Jesus por isso? Aleluia. Diga assim: a gratidão gera aproximação. O que fez com que esse ex-leproso estivesse próximo de Jesus foi ele voltar para agradecer o que Jesus tinha feito na vida dele. Meu lindo, a gratidão te aproxima de Jesus, e a murmuração te distancia dele. O agradecimento te aproxima de Jesus, mas a reclamação te leva para longe dele. Alguém comigo nessa noite, diga amém. Ele estava perto porque a gratidão aproxima. Você já foi grato a alguém esse mês? Deus, você devia agradecer todo dia, mas você já agradeceu a alguém esse mês? Eu te desafio hoje, no final desse culto, indo para a tua casa, a agradecer a alguém. Que seja seu marido, sua esposa, seu filho, que seja algum amigo seu. Pega o teu celular depois, manda mensagem para alguém, liga para alguém, honra alguém, agradece alguém, pelo amor de Deus. Que esse sentimento de desonra, de reclamação, de murmuração, que essa obra do inferno caia por terra no nome de Jesus, e que nós sejamos uma igreja madura, uma igreja grata, uma igreja que honra, uma igreja que celebra. Tem alguém aqui comigo nessa noite, pelo amor de Deus? A gratidão aproxima.
Pode perceber. Olha para a sua jornada de vida e veja. Sempre que você agiu em desonra, sempre que você agiu com ingratidão, houve um quase que imediato distanciamento. Na medida em que você passou a ser grato, a aproximação é natural, é fluida, é orgânica, ela acontece. É só você ver com você também. Sempre que alguém de repente demonstrou gratidão, há uma aproximação natural, meu lindo. Aqueles homens se aproximaram de Jesus porque foram gratos a Jesus por aquilo que Ele fez. Que o nosso coração seja cheio de gratidão a Jesus por aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Alguém pode dizer amém por isso? Mas a parte mais interessante do texto, para mim, está no versículo 19, que diz assim, Lucas 17, 19. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé. Ele não foi em busca de salvação. Dos 10 doentes, dos 10 leprosos, quantos foram sarados? Quantos? 10. Todos que clamaram a Jesus receberam de Jesus a cura. Só que dos 10 que foram curados, quantos voltaram para agradecer? E este que voltou para agradecer, não recebeu apenas cura. Eu queria alguém para celebrar Jesus por isso. Ele não recebeu apenas cura, ele recebeu salvação. Pega na mão de alguém se você pode, diga assim: o milagre muda a condição, mas Jesus te dá salvação. O milagre muda a sua circunstância, o milagre muda a sua realidade momentânea, o milagre muda. Mas esse rapaz voltou e percebeu que o milagre não é o fim. Eu queria você só para receber isso aqui hoje. Eu estou te dizendo, o milagre não é o fim da tua jornada. O milagre é só algo que acontece no meio do caminho. O milagre é algo que acontece no meio da sua jornada. Mas o que importa de verdade é quando Jesus não apenas te cura, não apenas faz um milagre, mas Ele te dá salvação. Esta é a verdadeira mudança de vida que devemos buscar. Aplauda Jesus com alegria, vamos. Olha como é o texto, né? Dos 10 que foram curados, todos eles foram para um lugar. Vou dizer de todos eles foram para um lugar. Um deles foi até Jesus e os outros voltou para a vida que eles não podiam viver antes. Voltaram a se relacionar, os relacionamentos que eles não podiam ter antes, porque a lepra os impedia de ter relacionamento, a lepra os impedia de estar no meio do povo. Então todos eles, quando curados foram, voltaram prontamente para suas vidas, com a exceção de um rapaz, que antes de voltar para a sua vida, foi agradecer a Jesus por aquilo que Ele tinha feito na vida dele. Eles estavam em um momento de isolamento. Jesus os tira desse lugar e os coloca em liberdade. 9 deles usaram a liberdade que tinham para voltar às suas vidas sem reconhecer quem tinha mudado a vida deles. Mas um, que por acaso não era judeu, era samaritano. Vou explicar. O improvável, aquele que
se olhasse, diríamos: ele não. Aquele que se olhássemos diria: ela não pode. Não pode ser ele. Esse foi o rapaz que voltou para agradecer e recebeu mais do que cura. Meu lindo, a salvação encontrou aquele que era improvável, aquele que talvez subestimaríamos a sua conduta. Foi esse que recebeu mais do que cura. Sabe o que é? Essa é minha e a sua história. O improvável foi alcançado não apenas por uma cura, mas pela salvação que nos deu acesso à eternidade com Cristo Jesus. Tem algum improvável aqui para levantar a mão para o céu e aplaudir a Jesus com muita alegria? Vamos lá. Estou pregando hoje para pessoas improváveis, para pessoas que talvez em algum momento da sua vida ninguém queria estar perto de você, para pessoas que talvez em algum cenário da sua vida as pessoas se distanciaram de você, que a sua lepra cheirava mal, a tua lepra te envergonhava, te deixava constrangido. Alguém comigo ou não? Jesus viu tua lepra e falou: não para, porque no meio do caminho, não é uma linha de chegada e quando você cruzar ela você vai ser curado. Não, meu lindo, é no meio do caminho. Eu não sei se no domingo, segunda, terça, eu não sei se no começo ou no final do mês, mas meu lindo, no meio do caminho, no meio da sua jornada, você será surpreendido pelo poder de uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Não pare. E se você não parar, você vai perceber que o milagre não é o fim, só o começo de uma nova história sobre a tua vida. Se você não parar, o milagre é importante, é maravilhoso. A gente se alegra, desfruta, sorri, pula, faz tudo, tá tudo certo. Mas quando você continuar, você vai perceber que o milagre não é o fim, é só o começo. Alguém comigo diga amém em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nessa noite? Ah, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Ah, bendito é o nome de Jesus. O milagre não é o fim. Volte para agradecer, meu lindo. Seja grato a Deus pela vida que você tem. Seja grato a Deus pela sua família. Ouça uma coisa. Tem gente que ora para viver o que vive, mas depois senta na mesa para reclamar do que está vivendo. E depois volta para orar, para pedir para Deus mudar a situação que ela ou ele mesmo provocou. Eu vou falar isso aqui de novo, quero que você preste muita atenção em mim. Tem gente que ora para viver o que está vivendo, e quando começa a viver, você assenta na mesa para reclamar do que vive. A reclamação na mesa entra nos corações que estão assentados em volta dela. E de repente essa reclamação começa a ser disseminada e causar problemas daqueles que estão assentados à mesa. De repente passa-se o tempo, essa pessoa volta a orar para Deus intervir naquilo que ele mesmo provocou. Pare de reclamar, comece a agradecer. Pega na mão de alguém se você pode. Diga para ele: pare de reclamar. Se você não tem tanta liberdade assim, dá um sorrisinho para ele, isso. Fala: para de reclamar, pelo amor de Deus.
Começa a agradecer em nome de Jesus. Vai, meu filho. Comece a agradecer. O agradecimento é a linguagem dos céus. A gratidão é uma linguagem celestial. Quando você agradecer, você vai perceber que você está mais perto de Deus, mais perto da presença, mais perto do Espírito. Tem alguém aqui comigo? Pelo amor de Jesus, você pode aplaudir a Ele, glorificar a nome dEle. Que toda reclamação caia por terra hoje. Se você tiver coragem, fala assim comigo: vou falar de novo, só se você tiver coragem. Diga assim: eu não vou reclamar. Em nome de Jesus. Essa semana eu só vou agradecer. Tem algum crente corajoso aqui comigo hoje? Aleluia. Quando você for, entendeu? Você segura. Aí você fala: não, glória a Deus por isso. Aleluia. Controla, lindão. Agradece. Confunde tudo. Sabe? Eu não sei qual era o sentimento dos 9, Marcão. Mas talvez o sentimento pudesse ser assim: Pedrão, vou agradecer. Demorou tanto para passar por aqui. Já que ia me curar, podia ter me curado no primeiro dia que começou a fazer milagre. Agradecer. Podia ter feito isso antes. Podia ter aliviado a minha dor antes. Podia ter intervindo a minha família antes. Agradecer. Agora. Sofri tanto. Passei por tanta coisa. Suportei tanta coisa. Só agora Ele me curou. Vou voltar e viver a minha vida. Porque eu perdi muito tempo aqui. Porque não fez quando podia fazer. Lembra de Lázaro? 4 dias morto, fedendo já, quase em decomposição. Demorou demais, Jesus. Agora Lázaro não tem mais jeito. De repente ouve-se a voz de Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. De repente ouve-se Jesus dizendo para o rapaz leproso: vai, porque a tua fé não apenas te curou, a tua fé também te salvou. Deixa eu te dizer uma coisa e eu encerro aqui. Tô acabando, gente. Depois dá um chocolate para Laura, viu, por favor. A gratidão colocou aquele rapaz em um lugar que ele não podia se colocar. Alguém comigo? Aquele rapaz foi curado por meio de uma palavra, sim ou não? Agora Jesus está olhando para ele e está dizendo: vai, a tua fé te... Ele não poderia se salvar. Ele não poderia se presentear com aquilo. Ele não poderia conquistar aquilo de uma outra forma. A gratidão daquele rapaz o levou para um lugar que ele jamais acessaria. Eu vou te falar uma coisa: um coração grato vai te colocar em lugares que você jamais imaginou que acessaria. Vou continuar dizendo: um coração agradecido vai te habilitar para viver aquilo que você não teria jeito de viver. Tem alguém que recebe? Aleluia. Se é para Jesus, tem que aplaudir com muita alegria. Vamos embora. O milagre não é
Que isso, gente? Estou meia hora pregando aqui. O milagre não é o fim, pelo amor de Deus. O milagre não é o fim. O milagre não é o ápice da história. O milagre não é o ponto mais importante da história. O ponto mais importante está no versículo 19. Vai, porque a tua fé te salvou. Este é o ápice da mensagem. Esta é a parte mais nobre do texto. Não a cura, não o milagre, mas a salvação. Você pode levantar uma das suas mãos para o céu em nome de Jesus. Vai, meu lindo, vai viver a melhor semana da sua vida, curado, vivendo o milagre, mas sabendo que o milagre não é a parte mais importante, mas a salvação é aquilo de mais glorioso que você recebeu de Deus.